Você já teve aquela sensação de que tem alguma coisa errada entre os seus gatos, mas não sabe exatamente o que é? Não tem briga, não tem grito, não tem arranhão, mas tem um silêncio estranho, um ar meio pesado, uma energia tensa que parece se mover pela casa. Hoje eu quero te levar para um lugar onde quase ninguém entra, o mundo invisível dos conflitos silenciosos entre gatos. E se você é novo por aqui, eu sou Vitória Lukin, eu sou médica veterinária, especialista em comportamento e clínica felina. E neste vídeo eu vou te mostrar o que realmente acontece no território dos gatos quando existe tensão, competição, desconforto ou insegurança. Mas eu vou fazer isso pelo olhar que o gato tem do mundo, um olhar sensorial, porque se a gente não entende como o gato percebe o ambiente, a gente nunca vai entender o que é de fato um conflito. A percepção do gato é completamente diferente da nossa. Eles vivem num universo paralelo ao nosso, um universo feito de cheiros, vibrações corporais, distâncias, posturas, microexpressões, sons sutis e mensagens químicas que nós não conseguimos captar conscientemente. O olfato, por exemplo, é o principal sentido para o gato. O nariz dele é quase um centro de decodificação emocional. Ele lê os feromônios da casa como se fosse um mapa vivo, onde ele roçou, onde o outro roçou, onde teve medo, onde se escondeu, onde teve tensão. Cada superfície toca a história emocional daquele território. A visão do gato também não funciona como a nossa. Ele vê movimento, microtensões, olhares que duram meio segundo a mais do que deveriam. Um olhar que para nós não significa nada, só que para ele significa invasão, ameaça, disputa. E a audição? Bom, a audição felina é tão refinada que o gato consegue perceber a diferença entre passos relaxados e passos tensos. Ele sabe quando o outro está andando para explorar ou andando para vigiar. Eles percebem o peso da pata, o ritmo do respirar, o bater sutil da cauda no sofá. É um mundo inteiro de sinais. E talvez isso seja a coisa mais importante para você entender logo de início. O conflito entre gatos não começa em uma briga física, começa no ar, começa num olhar, numa tensão muscular, num desvio de caminho, num silêncio prolongado perto de uma porta. O corpo do gato percebe a ameaça antes da mente. E quando o corpo percebe a ameaça todos os dias, mesmo que seja pequena, mesmo que sutil, o estresse se instala. Por isso, o que eu vou te ensinar agora é fundamental. Existe um conjunto de comportamentos que chamamos de microagressões. Não são brigas físicas, não são arranhões, são mensagens. Mensagens silenciosas e poderosas que um gato manda para o outro. Um gato pode bloquear o corredor simplesmente posicionando o corpo. Ele não precisa encostar, basta estar ali preparado, de lado, ocupando espaço, desviando minimamente a orelha, tensionando o tronco. Um gato pode impedir o outro de subir no arranhador apenas olhando. Ele pode controlar território apenas chegando sempre primeiro. Primeiro no alto, primeiro no pote, primeiro na cama, primeiro na caixa, primeiro em você. E tem algo ainda mais sutil. O stalking lento não é uma perseguição intensa, é caminhar atrás do outro gato a poucos metros, com passos silenciosos. Isso para o cérebro felino já é perseguição? Eles entendem isso com uma clareza instintiva que nós não temos. O conflito entre gatos é construído assim por detalhes. E por isso que tantos tutores acreditam que os seus gatos se toleram, quando na verdade um deles está vivendo num estado de vigilância constante. Agora, antes de te mostrar como resolver, a gente precisa falar sobre o território, porque o território felino não é um lugar, ele é um organismo vivo. Ele respira, se desloca, se reorganiza, se adapta diariamente.
Dentro da sua casa existem rotas invisíveis de fuga, áreas de observação, zonas de caça simulada, pontos de descanso que são vitais, locais perigosos, locais seguros. Os gatos distribuem o corpo pela casa de acordo com a emoção que eles sentem nesses pontos. Quando duas rotas se cruzam sem que o tutor perceba, a tensão nasce. Quando dois gatos disputam a mesma janela, a mesma prateleira, a mesma caixa de areia, o mesmo arranhador, eles não estão disputando o objeto, eles estão disputando segurança. E quando a segurança é disputada, o corpo entra em alerta. Agora, vamos falar sobre compatibilidade felina. Essa é uma das áreas que mais causa surpresa nos tutores, porque nem todo gato combina com o outro. E isso não tem nada a ver com simpatia, tem a ver com o ritmo interno, com o nível de energia, com estilo de exploração do ambiente, o tipo de personalidade territorial e até história emocional. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Gatos extrovertidos dividindo casa com gatos mais observadores, gatos que buscam o alto convivendo com gatos que se escondem, gatos caçadores convivendo com gatos que evitam movimento. Parece até que dá certo, até que não dá. É quando um começa a invadir o espaço emocional do outro. E agora eu quero te levar um pouco mais fundo, para dentro do cérebro do gato. Porque quando um gato percebe ameaça, mesmo que pequena, mesmo que sem briga, mesmo que só na leitura corporal, o cérebro dele ativa um conjunto de respostas muito antigas, muito ancestrais. A amígdala identifica o estímulo como ameaça, o hipotálamo aciona o eixo do estresse, o cortisol sobe, a vigilância aumenta, o corpo se prepara para a defesa ou para a fuga. Só que muitas vezes ele não pode fugir porque ele divide a mesma casa. Então ele internaliza o estresse. E é aqui que começam os problemas clínicos. Cistite, lambedura compulsiva, vômitos, perda de peso, perda de apetite, compulsão por comer. O corpo só está tentando sobreviver ao ambiente emocional. E agora vamos para o ponto mais prático e transformador. Como identificar conflito silencioso na vida real? Eu quero que você observe coisas simples. Um gato que some da própria casa por horas. Um gato que sempre entra nos cômodos olhando para cima antes de caminhar. Isso é vigilância. Um gato que come olhando para os lados. Isso é medo. Um gato que começa a usar apenas lugares escondidos. Isso não é personalidade. Isso é insegurança. Um gato que para na porta e volta. Isso é um bloqueio. Tudo isso, gente, é conflito. E agora, a parte que quase ninguém fala, mas que muda tudo. Você também faz parte desse território. A forma como você toca, a forma como você chama, a forma como você interage. Se você reforça sempre o mesmo gato, se pega um no colo e o outro não, se tenta aproximar os dois sem que eles se queiram, se interfere na hora errada, você se torna um gatilho emocional sem perceber. Os gatos usam o tutor como referência de segurança territorial e se você cria desequilíbrio, o território se desorganiza. Então, qual que é a solução? Como construir um território realmente estável, que reduz tensão, que diminui competição e que devolve paz para os seus gatos? Primeiro, você precisa entender que o território deve ser distribuído e não centralizado. Quando tudo, pote, arranhador, cama, caixa de areia, tudo está no mesmo cômodo, você cria competição. O ambiente precisa respirar, prateleiras devem ser distribuídas, caixas devem ser acessíveis por mais de uma entrada, devem ter rotas de fuga, brincadeiras devem ser individuais. O gato controlador precisa dar uma desacelerada, o gato inseguro precisa ganhar autonomia. O ambiente precisa sustentar dois indivíduos com necessidades diferentes. E se eu pudesse pedir 3 mudanças hoje, seriam essas: elevar o território literalmente para cima,
descentralizar os recursos, então cada gato precisa ter lugares próprios, e diminuir a competição. O ambiente deve distribuir, não você. Quando o território sustenta 2 gatos, quando os recursos são bem distribuídos, quando o ambiente respeita os ritmos internos de cada um, a vigilância diminui. Quando a vigilância diminui, o corpo relaxa. Quando o corpo relaxa, finalmente o vínculo aparece. E é aqui que a convivência se transforma. Se esse vídeo fez sentido para você, se você percebeu a profundidade dos sinais e se você entendeu a importância de olhar para casa não como um lugar, mas como um organismo vivo, eu te peço, curte este vídeo, comenta aqui embaixo como é a convivência dos seus gatos e também se inscreve no canal. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais tutores. E se você quiser ir mais profundo, mais longe e realmente transformar o comportamento e o bem-estar dos seus gatos, eu te convido para conhecer o SPG, o seu primeiro gato. No SPG, eu te ensino passo a passo como adaptar 2 gatos com segurança, como prevenir conflitos silenciosos, como organizar o território mesmo em apartamento pequeno, como montar rotina emocionalmente estável, como interpretar sinais de estresse, como resolver xixi fora da caixa com método, como construir previsibilidade emocional e como transformar a convivência com os seus gatos de forma duradoura e baseada em ciência. O link estará aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.